pessoal, tudo bem? Pessoal, não quis nem fazer um pós-jogo ontem porque foi só decepção. Tudo que eu falei no pré-jogo não aconteceu. Achei que com o Dorival Júnior a coisa ia mudar. Tudo bem que tá cedo ainda. Dorival, ele é um grande treinador e tá recebendo umas peças aí que só por Deus mesmo. Então achei que o Corinthians ia jogar melhor, ia sair daquela instabilidade que apresentava, né, o time do Ramon Dias, né? Dois jogos bons, um ruim. Dois ruins, um bom e aí por diante, né? Mas não foi o que nós vimos. Ontem nós vimos um América de Cali indo para cima, sufocando a gente dentro de casa do começo ao fim. Então nós achamos o gol ali com o Memphis Depay, tivemos uma chance com o Yuri Alberto, porém o Yuri Alberto ele não desperdiçou. Ao invés de bater cruzado, ele bateu em cima do goleiro. Esse tipo de chance não pode desperdiçar. O Yuri Alberto daqueles que perde 15, faz 3. Tudo bem, é nosso artilheiro, ele tem crédito. Então já passou da fase de não ter crédito, né? E, e tivemos a chance com o Memphis Depay. O resto só deu América de Cali. Só fomos sufocados em casa. Time chato, aguerrido, com raça. Parecia que a gente estava jogando de calça jeans molhada, com um saco de bosta nas costas, porque não é possível um time vir aqui em casa, viajou, sabe? Tudo bem, ficou aí mais tempo sem jogar, parece que tava 10 dias sem jogar, é uma grande diferença. A maioria desses jogadores do Coringão jogou contra o Inter, estavam mais cansados. Porém, pô, isso aí já não cabe mais como desculpa, porque os outros times também estão na mesma situação. Então, o Corinthians ontem não jogou nada, foi desanimador. Eu achei que a gente ia resgatar o nosso alçapão. Aquela coisa do time chegar e ficar com medo de jogar aqui na Neoquímica Arena, no nosso estádio. Então, foi só decepção mesmo. O Corinthians não fez uma boa partida, foi desanimador, totalmente. Então, o que leva a crer? Que a gente realmente precisa de reforços. Eu estou falando isso desde o final do ano passado. Falei, gente, isso aí escapamos da degola, mas é uma mera ilusão. Se você pegar os times que nós pegamos no final ali, fora o Palmeiras, o resto é tudo galinha morta. Então, graças a Deus, a tabela favoreceu muito a gente deu uma crescida, é lógico, mas quando a gente saiu da Sul-Americana. Só que a gente não pode ficar dependendo é, mais de sorte. A gente tem que ir para cima. Tudo bem, se ficar só no Brasileirão, melhor. A gente vai fazer uma campanha onde a gente vai ter menos dor de cabeça, a gente vai ter menos sufoco. A gente não vai estar passando aqueles perrengues de, pô, tô com medo de cair. Então, provavelmente vai chegar aí uns 4 reforços, mas pelo que eu tô sabendo já de jornalistas, fonte lá de dentro, o pessoal vai contratar reforços pontuais. Não vai ser nenhum medalhão, nenhum craque ali para chegar e botar a camisa e sair como titular. Vai ser aquele cara ali que vai estar ali rivalizando com o Mateuzinho, é, ali no meio-campo, até mesmo ali para a reserva do Garro. Vai ser nada extraordinário. Na frente ali, a gente precisa de um jogador rápido. Pode ser que chegue um ou outro ali, mas meia boca. O que a gente precisa mesmo é de dois zagueiros top mesmo. A gente precisa de um lateral direito ali, ou para titular, ou para reserva ali do Mateuzinho ali, ou que seja no mesmo nível. A gente precisa de um meio-campista muito bom ali para no lugar do Garro e um atacante de beirada ali veloz. A gente não tem nada disso. Veloz na ponta ali, a gente não tem nada. Então, para mim ontem foi uma decepção, a zaga novamente uma porcaria. Vou falar individualmente de cada jogador. O Hugão, ele não comprometeu, então ele não posso falar, puta, ele salvou tal time, né? Não foi totalmente exigido dessa forma de fazer milagres, mas ele foi bem. Como o Mateuzinho estava ali praticamente escalado, na última hora apareceu o Lemaná. Meu, desculpa.
é um garoto, é jovem, não, pô, queimar os outros é triste, mas para Corinthians nunca deu, não vai dar, esquece, não tem jeito. Ele é o Maná, definitivamente não é jogador para Corinthians. Ele é jogador para 15 de Piracicaba, 15 de Jaú, Marília, esses times assim, sabe? Tem que emprestar para ganhar bagagem. Moleque não ataca, toca a bola para trás pro goleiro toda hora. É um Deus nos acuda cada vez que atrasam a bola pro Hugo. Eu fico morrendo de medo quando o pessoal atrasa a bola pro Hugão. Então, é toda hora, sabe? Não vai pra frente, não ataca, não faz um dois, não faz uma tabela, não marca bem, sabe? Não faz nada de bom. Eu não sei porque que o Dorival botou ele ali, sabe? Dia de botar do Charles e tal. É complicado, viu? Agora, infelizmente, o... vão ter que aguentar esses caras aí. Agora, outra coisa, outro ponto ali é o André Ramalho. Meu, quando os Nutelinha mandaram o Hugo não, o Gil embora, eu falei, vocês vão se arrepender. Porque o Hugo o Gil é o cara que ele conserta uma defesa, sabe? Ele posiciona os caras, ele orienta, sabe? Mesmo com uma certa idade, ele é muito melhor que esses caras aí. Então, podia deixar ele e um cara mais rápido ali, não ia se arrepender. A zaga não tomava tantos gols assim. Poxa, nós fizemos 30 gols, tomamos 36. Que absurdo é esse? Que loucura é essa? Nunca vi isso na minha vida, desde o começo da década de 80 que eu me conheço por corintiano, que eu acompanho, né? Nasci em 71, mas eu acompanho o Coringão desde 80, desde corintiano, desde que foi campeão na época da Ponte, foi um alvoroço, né? Mas é uma loucura isso, o time não ter garra, sabe? Então, assim, é a pior zaga, né? Tinha a zaga lá que era o Mauro, né? E o Dama, poxa, era uma zaga terrível, os caras eram ruins de bola, mas hoje eu sinto saudade deles. Porque quando o André Ramalho joga, eu sinto saudade do Félix Torres. Quando o Félix Torres joga, eu sinto saudade do André Ramalho. Quando joga Gustavo Henrique, sinto saudade do Kaká. Quando joga o Kaká, sinto saudade do Tchoca. E aí vai. Esses caras são muito ruins de bola. Então, é incrível como esses caras são ruins. Aí fica difícil, né, meu? É pra chorar. Aí eu não sei se eu choro, se eu dou risada, porque é incrível. E aí é o seguinte, meu irmão. Tem a lateral esquerda ali, Pandileri. Pô, esse cara joga muito, jogou bem ontem, sabe? Então ali a gente tá resolvido. Só definir quem que vai ser o reserva. O Hugo pode espirrar, só definir quem vai ser o reserva ali, que vai ser o Bidu mesmo. Agora, falando de quem jogou, né? Pô, André Ramalho, meu, puta, não acerta um passe, só faz merda, não tem tempo de bola. Meu, que decepção esse cara. Poxa, ele voltou, sabe? Quando ele voltou lá da Europa, voltou bem. Agora virou uma nhaca, sabe? Virou um problema. Kaká é outro, sabe? Ontem não comprometeu, sabe? Parece que tá mais antenado para não perder essa oportunidade. Mas eu não sei, eu não sei o que fim vai ser desse cara aí. Então, assim, a tendência com o Dorival é ele crescer. Vamos ver. Eu tô botando fé no Kaká. O Angileri jogou bem, mandou bem, não tem que reclamar dele não. Agora ali no meio de campo o Martins estava indo muito bem, velocidade, mandando de trivela, ele e o Carrilho fazendo um dois ali, sabe? Mas aí, pô, aquela coisa de mostrar a raça pra torcida, que é coisa que ele sempre faz, ele sempre passa do ponto, né? Quando ele não dá um tapa na orelha do adversário, ele dá uma cabeçada, dá um chute, dá um pisão, ele vai com muita força ao pote e aí machuca, né? Sabe lá Deus quando ele vai voltar ali, provavelmente é um estiramento, sabe, no adutor. Provavelmente vai demorar aí uns 20, 30 dias aí para voltar. Provavelmente. E era um cara que tava subindo de produção, né? Bidon, meu Deus do céu, meu. Cada dia me decepciono mais que esse moleque. Não acertava um passe. Poxa, meu. Eu lembro quando os caras falavam na década de 80 lá, porra, meu, eu tô jogando do lado do Sox, tô aprendendo com ele. É claro que você aprende jogando do lado de pessoas experientes. Hoje você vê
nitidamente que o Yuri Alberto é difícil perder uma dividida. Aprendeu com o Memphis muito ali menos encorpado que os zagueiros, não perde uma, só na trombada, só no jogo de corpo. E o Bidu, ele não aprende, cara. Joga do lado todo dia, tá vendo o Garro jogar. Poxa, se espelha um pouquinho no Garro, pô. Faz pelo menos ali 1% do que o Garro faz, sabe? Ele tem que entender que a posição dele não é volante, cara. Ele não tem corpo para marcar, sabe? Não tem força. Aprimora esse chute no gol, sabe? Não tem força para chutar uma bola, cara. É difícil, cara. O jogador de futebol hoje não pode treinar falta porque cansa a perninha. Pô, cadê os batedores de falta? Agora o moleque tá tendo oportunidade com o Dorival, não passa a bola certa, corretamente. O cara a meio metro do lado dele, não marca bem, não faz nada, não serve para nada. Tá numa fase ruim de novo, pelo amor de Deus. O Carrilho é jogador de meio tempo. Aí ele começa rasgando ali, faz um meio tempo ali perfeito, depois já cai de produção, não consegue mais ter velocidade para marcar. É um ótimo jogador, mas é jogador para meio tempo, sabe? Não aguenta jogar. Então, ontem estava nessa, né? Não estava conseguindo acompanhar os jogadores, tal, e aí começou já a prejudicar o time. Os contra-ataques velozes do América de Cali, você viu o Carrilho correndo atrás do jogador e não estava adiantando nada. O Michael fez a melhor partida, o Dorival matou no peito e falou: eu quero você de volta. Eu nunca fui fã do Michael, nunca achei que ele foi jogador para Corinthians, tudo, mas dos caras que estão aí, foi o que jogou melhor ontem. Ontem eu gostei da partida dele, fatiada na bola, tentando arrumar contra-ataque. Foi o melhorzinho ali que jogou, foi o Michael. Então ali, Michael, o, o Martinez, o Carrilho e o Bidon. O quarteto ali no meio de campo ali, deixar a desejar. Só o Michael jogou um pouquinho melhor, mas assim, enquanto tava o Martinez ali, tava o Corinthians um pouquinho melhor na partida, não que esteja nenhum momento foi melhor que o América de Cali. Isso é fato. Em nenhum momento. E aí aquelas ilusões, né? Arrebentamos com o Inter, mas até o começo do jogo estava 70% lá de posse de bola, depois fomos envolvidos. Então, assim, são muitas coisas para acertar, né? Dorival tem que acertar. Ontem o Yuri Alberto perdeu uma baita de uma oportunidade logo no começo, se faz ali já ajuda demais o time, mas não pode perder esse tipo de gol, sabe? Chutou em cima do goleiro. Então foi uma das poucas oportunidades que o Yuri Alberto teve, né? Aí o Memphis é craque, joga muita bola, sabe? Porra, as enfiadas de bola, sabe? A inteligência para marcar um gol, que golaço que foi o dele. Ele joga muita bola. O problema ali é o mesmo problema do Carrilho. Não aguenta, sabe? Só que o Carrilho ainda sai. O Memphis quer jogar até o final. E aí fica se arrastando até o final do jogo. Tudo bem que ele pode colocar a qualquer momento alguém na cara do gol, ele fazer o gol. Só que ele fica se arrastando. E a gente sabe que no futebol, se tiver um se arrastando, atrapalha o time todo. Então, por isso que a gente precisa de reforço para entrar ali e fazer a diferença. Agora, o reforço veio, né, no segundo tempo, né? Dorival olhou lá para trás e falou: ó, tem o Alex Santana e tem o Charles. Pô, ele optou pelo Charles. Porra, o Charles me decepcionou, cara. Só fazia merda, não tocava bem a bola do lado do jogador, atrasava a bola toda hora pro Hugo. Não tem condições. Tem certos jogadores que não tem condições. Aí entrou Hector Hernandes para tentar alguma coisa, mas não conseguiu nada, né? Não teve oportunidade, não tem cérebro. Como é que o cérebro vai funcionar? Como é que sua cabeça vai pensar? Não tem ninguém que enfia a bola pro cara lá fazer o gol. Tudo bem que foi uma bola lá de cabeça lá que eu achei, pô, como ele é um exímio cabeceador, eu falei, essa aí ele vai guardar. Não, cabeceou lá pra lua. Aí fica difícil, né? Então o Corinthians teve um ou outro lampejo aí de pressão, mas é muito pouco para sua torcida. Meus amigos, coloquem na sua cabeça, meu. Não existe torcida igual a nossa. Os caras estão lá, 40 mil pessoas todo jogo. Vocês não conseguem correr pelas essas pessoas que estão lá com o dinheiro suado, pagando para entrar lá e vocês fazer essa vergonha. Isso é uma vergonha o que vocês estão fazendo com o Coringão. Não estão jogando nada, sabe? Ah, jogou contra o Inter. Porra, meu.
Se eu falar, meu, a gente já viu tanta coisa do Corinthians, cara. Ficar vendo esses caras falar que o Corinthians arrebentou contra o Inter, arrebentou o outro jogo que o Dorival, na estreia do Dorival, pelo amor de Deus, a gente precisa de sequência, a gente precisa engatar uma sequência aí de uns 6 jogos aí ganhando direto pra falar, puta, meu, aí já tô vendo qualidade nesse time. Então, ou então a gente vai ter que esperar por reforços que vamos chegar aí no meio do ano. Fabinho Soldado, pelo que eu tô sabendo aí, já tá trabalhando em cima aí para tentar contratar jogadores que estarão livres no mercado e que não querem. Então, assim, tem jogadores que às vezes é um jogador problema, mas o técnico consegue domar, né? Renato Gaúcho é um domador de jogadores, repatriados, assim, os renegados. E a mesma coisa com o Dorival. Um bom papo, sabe? O paizão vai lá, troca uma ideia e consegue recuperar. Então tem alguns jogadores que os times não querem mais, não quer saber, não quer pagar salário, é problema. Eles vão atrás desses jogadores aí, sem só pagando o salário, sem com final de contrato. Então você já imagina que tipo de jogador que vai vir, né? Não vai vir aqueles top lá dos top lá para chegar, botar a camisa e falar, então, isso aqui é minha. Não vai ser um Lucas Veríssimo que vai chegar ali, vai botar a camisa, ser titular, não vai ser um Marquinho encerrar a carreira lá no Coringão, sabe, abrir mão de tudo e falar, eu quero ganhar um salário menor aí e vou jogar. Vai fazer uma zaga dessa forte aí que nem era Gil, Babuena, essas épocas aí que tinha o Felipe, que tinha o Chicão, Leandro Castan e outros aí. Então, pessoal, vai ter que se contentar com esse time que virou uma verdadeira fritadeira de técnicos. O Corinthians virou uma verdadeira fritadeira de técnicos. O único que deu um jeito nesse time aí dos últimos anos, porque eu tô falando de 2020 para cá, pessoal. Que a última vez que nós fomos campeão lá foi em 2019, né? E aí eu vou falar para vocês. Depois é só fritura de time. A gente só foi fritando os jogadores, foi fazendo tudo cagada e fritando o técnico. E aí, meus amigos, a gente vai ter que se contentar com jogadores de menores expressão. Então é isso, pessoal. E aí, pessoal, vai ficar nessa aí. Vai fritar técnicos, porque não é possível a gente ter um elenco tão fraco pagando tão caro assim. Então tem jogadores ali que não merecem estar no timão, ganham muito, já falei muito de Coronado, outros aí também. Outra, Thales Magno, meu Deus do céu, virou uma galinha morta lá na esquerda ali, não faz nada, só cisca. Virou uma galinhazinha, só cisca, vamos jogar bola, meu irmão. Pô, cadê aquele moleque que eu vi lá no Vasco com 15 anos, arrebentando com os campeonatos, detonando? Falei, surgiu o novo Ronaldinho Gaúcho. Foi pra fora, lá já fiquei sabendo que não tava lá essas coisas, né, machucando muito e tal. Veio pro Corinthians, tava numa sequência boa, vai pra cima, porra. Vai pra cima e faz gol lá, pô. Vai, fica só naquela esquerdinha ali, jogando aqueles toquinhos, de vez em quando dá certo, 80% não, vai passar a bola no pé, tropeça, cai. Porra, meu, brincadeira, meu. Eu tô de saco cheio desses caras já, meu. Infelizmente eu não tenho caneta pra fazer uma rapa ali, senão eu ia fazer uma rapa e tivesse a grana que esses caras têm, falar, ó, vou trazer esses caras aqui pra cá. Infelizmente é isso. Mas é isso, pessoal. Logo, logo o próximo jogo no Paulistão. Paulistão não, Brasileirão, caramba. E vai Corinthians! Fui!